Eu falei com o Fujita, eu vou falar sobre um tema que talvez, né, talvez não, tem uma grande relação aí principalmente com a otorrinopediatria, que são as craniosinostoses sindrômicas, né? E uma forma de tratamento que tem o tradicional, que é a cirurgia óssea de avanço, e tem que se usa mais atualmente, são os alongamentos com os extratores ósseos. Como deve ter, tem residente na plateia? Tem, né? Tem também. Tem? Tá. Só para lembrar que as craniosinostoses são resultado de uma fusão, né, das suturas do crânio, seja qual for delas, né? E essas são normalmente as craniosinostoses simples, e as sindrômicas são aquelas que, além de envolver o fechamento precoce das suturas do crânio, ela fecha as suturas da face, logicamente causando uma retrusão de todo o terço médio da face. E, além disso, a sindrômica ela tem algumas alterações, principalmente de mãos e pés, e outras alterações fora do crânio e da face. E o resultado de tudo disso na realidade, uma retrusão, né, do terço médio da face, e isso levando a problemas, principalmente né, nas crianças logo ao nascimento, né, problema de hipóxia e hipertensão intracraniana. Então, o fundamento básico da correção desses pacientes sindrômicos e aí entra o otorrino, né, que tem uma importância grande na avaliação tanto inicial quanto no tratamento mais tardio desses pacientes, que na realidade, o tratamento da via aérea para você evitar que, logicamente, a gente faça uma cirurgia muito agressiva precocemente, né, uma cirurgia óssea, e se retarda um pouco mais para a gente fazer a cirurgia óssea nesses pacientes, principalmente no que se refere além da avaliação, logicamente, mas a adenoamigdalectomia desses pacientes, né? Às vezes o septo desses pacientes, que é um dilema grande, né? O Fujita não gosta de mexer no septo dessas crianças cedo, mas o fundamental é isso, a gente tentar evitar que a gente faça uma cirurgia óssea muito grande, precoce, que esse paciente possa respirar e que ele possa não ter um retardo mental que é a longo prazo. Então, eu vou tentar mostrar aqui de uma forma mais ou menos a nossa conduta de crianças, né? Um follow-up longo, eu tenho um follow-up aí de 20 anos ou mais de vários pacientes, e vou tentar mostrar alguns desses pacientes. Bem, então, quando se funde uma das suturas, né, normalmente funde as suturas do crânio e da face, nessas craniosinostoses sindrômicas, não quer dizer também que se fundiu uma sutura só, às vezes, do crânio, não possa ser sindrômico, mas, como regra geral, quando funde mais de uma sutura do crânio, é que esses pacientes vão ter, normalmente, uma craniosinostose sindrômica e ter sinais de hipertensão intracraniana, normalmente é o que ocorre neles, eles podem ter hipertelorismo. O mais frequente seria a braquicefalia e turricefalia, né, que o crânio ele cresce no sentido, não cresce anterior e normalmente cresce para cima. E na face ele vai ter hipoplasia, né, na região nasal e maxilar, zigomática. Consequentemente, como não cresce a face toda para frente, esses pacientes vão ter um exorbitismo, maloclusão classe 3, né, devido à retrusão, isso é quase em todos os pacientes. E essa maxila, na realidade, ela tem uma atresia não só no sentido anteroposterior, mas eles têm atresia nos três sentidos, né, anteroposterior, transversal e no sentido inferior. Isso não é infrequente quando a gente pega essas crianças, a face quer crescer, né, no sentido para frente, para baixo e transversal, e o septo dessas crianças, às vezes você pega, ele está 90 graus, né, está torto, porque ele quer crescer e a maxila não deixa, né? Então, isso é causa de obstrução e dificuldade respiratória desses pacientes. E aqui, talvez, a apneia desses pacientes né, é um ponto importante, principalmente quando essas crianças nascem, que se for apneia grave, então é importante aí um trabalho, logicamente, tem vários especialistas, mas talvez esse aqui, o principal otorrino, né, que está no cuidado, né, primário desses pacientes, e lembrar só que a traqueostomia, logicamente, é o procedimento principal, se o paciente tiver, né, tiver que salvar a vida desse paciente, mas lembrar que você tem, né, o uso de CPAP, se no caso tiver alguma indicação, antes de tentar se fazer uma traqueostomia, mas às vezes o procedimento desses pacientes seria uma traqueostomia, mas
não deixar esquecer que existe, né, alongamento ósseo, mas alongamento ósseo em crianças logo ao nascimento e que está com apneia grave, né, normalmente não é muito indicado, há pessoas que usam, mas não é indicado, então tem que se tentar fazer um procedimento menor nesses pacientes. Lembrar que esses pacientes têm, né, logicamente, numa fase mais adulta, e a hora que passa a fase aguda, esses pacientes começam a ter, quando vão para a escola, alteração psicológica, então tem que lembrar sempre de que o tratamento, numa fase mais tardia da face desses pacientes, tem que pesar muito aí alterações psicológicas e tentar conversar bem com a família para tentar retardar um pouco mais a cirurgia da face. E alterações estéticas que o objetivo principal é tentar fazer com que esses pacientes sindrômicos eles pareçam pacientes normais, né, quando estão numa fase adulta da vida. Aqui são exemplos, né, de pacientes com uma craniosinostose sindrômica. Esse aqui tinha uma síndrome de Jackson-Weiss. Então você vê que ele tem alteração da estrutura, o crânio dele é estreito no sentido transversal e no sentido anteroposterior também. Você vê que isso aqui é um sinal de que ele teve sinal de hipertensão intracraniana, porque a fontanela dele, né, o osso tenta expandir, o exorbitismo, a alteração de classe 3. Essas são as principais craniosinostoses sindrômicas, né, Cruzon, Apert, Pfeiffer, Sutter-Schott e Jackson-Weiss, né, cada uma característica, né, normalmente são mutações do gene twist ou FR2, né? São alterações, não vai caber falar aqui, mas são alterações. Lembrar que existe uma equipe multidisciplinar, né, que envolve vários especialistas, né, neuro, otorrino, oftalmo. Esse paciente normalmente tem estrabismo, né? Anestesiologista é muito importante aqui nesses pacientes, né? Ortodontista, né? Pacientes têm atresia, chega numa fase, né, que vai fazer a cirurgia da face, né, é super fundamental e ortodontista, psicólogo, fono, hoje medicina do sono, genética, né, são tudo, cada um, né, e logicamente se você tem cada um desses profissionais trabalhando de uma forma adequada e com experiência, com certeza o resultado desse paciente lá na frente vai ser muito melhor. Então, a equipe, né, tem que ser pessoas que têm experiência em tratar esses pacientes. O diagnóstico aqui é a clínica, né, a gente sempre pede tomo para esses pacientes, logicamente na fase mais precoce com neuro, normalmente ressonância magnética. Esses pacientes têm, além de ter apneia obstrutiva, eles podem ter apneia central, né, normalmente por chiaria e por herniação, né? Então é importante a ressonância magnética, documentação com foto, polissono, aqui se tiver apneia é fundamental, né? E aqui entra, logicamente, quem faz medicina do sono, né, polissonografia nessas crianças muito pequenas, que é difícil, né? Mesmo em adulto já é difícil, né? Imagina em criança, interpretar o resultado. E é uma avaliação de cada equipe aí. Bem, o tratamento, então, você tem uma fase do crânio, da face, né? Então, na fase do crânio é um avanço fronto-orbital normalmente. Nessas sindrômicas, você tem que avaliar muito bem, porque às vezes, hoje em dia, a gente prefere mais, às vezes, avançar posterior, que a gente ganha muito espaço no crânio desses pacientes, né? Vai aumentar o volume do crânio, né? Prevenir a lesão cerebral, logicamente, a hipertensão intracraniana. E, normalmente, alguns procedimentos que a gente faz de urgência seria exposição de córnea, a gente faz uma tarsografia. E, se tiver, logicamente, se tiver uma constricção cerebral muito grande, tem 2 ou 3 estruturas fundidas, a gente tem que tentar expandir, né, juntamente, logicamente, com o neurocirurgião, esses pacientes. Normalmente, esse paciente numa fase inicial, o principal deles, às vezes, é a apneia do sono. Então, talvez não é nem tanto a hipertensão, porque ele tem as fontanelas abertas e o cérebro consegue ali expandir um pouquinho. Então, o principal deles nessa fase, realmente, o paciente nasceu, começa a ter apneia grave, então o cuidado maior é com a apneia, e a hipertensão, logicamente, ele tem as fontanelas abertas e acaba o cérebro expandindo, não há uma emergência de você fazer isso, mas, logicamente, dependendo, você faz o primeiro procedimento, que seria um avanço ou fronto-orbital. Hoje a gente prefere mais, logicamente, avaliando a tomografia desses pacientes. Se tiver a parte posterior do crânio é reta, a gente vai fazer um avanço posterior, que é melhor, depois faz um avanço anterior nesses pacientes. Em relação à face, logicamente, a corrigir a hipoplasia do terço médio, né? E aqui também a idade é muito discutida, né? Na realidade, eu tento sempre fazer isso na dentição mista, né? Então, o que eu levo em consideração é sempre assim: se o paciente não tem uma apneia, logicamente faz com avaliação de polissonografia,
né? E eu tento sempre fazer numa dentição mista, né? Que se eu fizer esse paciente cirurgia do avanço do terço médio da face nele com 10, 11, às vezes 12, eu provavelmente vai ser uma cirurgia só, né? Se eu avanço essa face, hipercorrijo, que tem que ser hipercorrigido, talvez eu não precise fazer outro procedimento, que seria, no caso, aí, um Lefort 1, que é uma cirurgia mais baixa, né? E talvez não precise. Então, isso, eu tento sempre fazer isso, mas às vezes a angústia da família é grande, né? E quer que você opere cedo para diminuir o tamanho do olho, acha que o olho está grande, então é difícil você convencer a família. Logicamente, se tiver alterações na avaliação psicológica, o paciente tiver problema na escola, você tem que tentar, mas assim, eu prefiro sempre fazer mais tarde. Primeiro que é uma cirurgia grande, acaba perdendo dentes atrás, né? Molares, às vezes, acaba lesando na osteotomia. Então, a minha conduta sempre foi essa, né? E você vê a literatura, está cheia de gente operar com 4 anos, 3 anos, né? E depois o cara vê que depois ele muda a cabeça dele e começa a querer fazer com 9, 10 anos, 11, né? Eu tento fazer o mais tarde, 11, 12 anos, eu tento fazer o mais tarde. Mas a literatura é assim, ela vai, o cara começa a operar com 4, e depois ele vê que o negócio está errado, ele começa a operar com 8. Bem, aqui só algumas técnicas que a gente faz para cirurgia do crânio, né? O mais comum é fazer esse avanço fronto-orbital, né? Faz um avanço, uma barra frontal e a região frontal. Isso aqui é o método tradicional, né? Você avança, então, até 1 ano de idade, esse osso aqui ele forma, né? Normalmente, o espaço que fica aqui. E você pode fazer com distratores ósseos, mas o distrator eu não indico para pacientes até 1 ano de idade. Normalmente, eu faço com distrator frontal quando é criança, operou o crânio e o crânio, né, continua para trás, que é o que ocorre, né? Sempre que você faz uma cirurgia óssea, você está prejudicando o crescimento, né? Você pode estar ganhando para ganhar espaço, mas você está prejudicando que não vai crescer igual ao normal. Então, faço quando operou, está com 3 anos, às vezes está com o crânio para trás ainda um pouco, aí eu faço com um avanço ósseo que o distrator ele te dá, distende o tecido mole, né? Quando você coloca nessa posição aqui, às vezes você não consegue avançar muito, porque a pele não deixa, né? Você vai suturar e não deixa. Então, eu prefiro mais o avanço posterior, quando o avanço é para a região posterior, aí eu prefiro usar os distratores ósseos. Bem, em relação à hipoplasia do terço médio, então é um desafio, né? Isso aí é uma cirurgia que dá um estresse muito grande, né? Porque você está mexendo ali na base do crânio e tudo. Problema respiratório depois da cirurgia, anestesia, tem que ficar na UTI, né? Normalmente 2, 3 dias até regredir o edema. Mas ela começou aí, o Lefort 3 tradicional extracraniana começou com Guild, depois TC foi quem mais popularizou isso. Aqui algumas, né? Esse é o Lefort 3 tradicional, né? Faz uma osteotomia na raiz do nariz, a pterygo maxilar, no arco zigomático, você avança toda a face. Aqui é uma cirurgia de monobloco, né, que a gente chama, que ela vai desde a região supraorbital, em bloco, até aqui embaixo, pode ser em bloco, ou dividindo em 2, que chama de bipartição facial, quando o paciente tem essa mordida, né, que você tenta corrigir a mordida do paciente, e chama bipartição facial. Esse aqui já é um avanço Lefort 3 com um aparelho, né, um distrator ósseo interno, semi-interno, né, porque esse aqui fica para fora, e esse com um avanço com o distrator externo. E aqui o monobloco com o distrator. Então tem várias técnicas de avançar face. Eu prefiro não fazer a cirurgia de monobloco, já fiz no começo, vou mostrar alguns casos, mas a chance de complicações são muito maiores, né, que se comunica a base do crânio com o nariz ali. Mesmo você colocando um retalho, a chance é maior de complicações, meningite. E assim, eu prefiro dividir por partes. Se eu avanço o crânio, preciso de avançar de novo, eu prefiro avançar esse crânio mais uma vez e aguardar para fazer a parte da face dele só com Lefort 3. Então, isso é a conduta mais pessoal. Não gosto de fazer monobloco, acho que é uma cirurgia muito grande, né? Eu faço aquilo que gostaria de fazer com meu filho, então acho que eu não faria monobloco, eu não gosto de fazer. Apesar que tem gente que faz e muita gente faz isso. E em relação ao alongamento ósseo da face, começou isso tudo, começou em 90, né? O cara que mais popularizou isso foi o McCarthy, né, na NYU. Então a cirurgia já tem trabalhos mostrando isso, né? Que ela diminui a transfusão, o tempo de operação, o tempo de internação é diminuído. Alongamento, ele não tem um limite, teoricamente, né? Logicamente isso não vai exagerar, mas ele pode avançar mais do que o avanço e fixar
né? Quando você avança e não faz com alongamento ósseo, você precisa de utilizar enxerto ósseo. Também tem trabalhos mostrando que a recidiva é menor, né? E tem uma maior estabilidade. E diminui o risco de complicações. Por exemplo, se você avança, né? Descrito o caso de cegueira, quando você avança e distende tudo ali, né? Você está empurrando o osso para frente e pode distender o nervo óptico ali. Então, quando você vai lentamente, né, isso é um pouco diferente, o risco é menor. E tem trabalhos também mostrando, o pessoal de Toronto mostrando que, se você comparar no final, mesmo o aparelho sendo caro, os custos são menores, né? Menor tempo de UTI e menor tempo de internação, então os custos são menores. Tem um trabalho interessante do pessoal de Toronto mostrando isso. 2 cirurgiões, né, do mesmo time, um fazendo o método tradicional e o outro com o método de extrator. Então, você pode avançar essa face, né, e logicamente melhorar a apneia, seja o que for. Às vezes não tem apneia, mas aí é o problema mais estético, mas aí é o problema da oclusão, né? Um Lefort 1 mais baixo, 2 ou 3, né? Esse é um Lefort 3 modificado, que é o que eu utilizo, vou mostrar para vocês, né? O monobloco, a bipartição facial, e esses distratores podem ser interno ou externo. Eu utilizei, eu acho que um caso, quando veio um colega meu aqui na escola operar, ele trouxe um distrator desse. Eu tenho 2 aqui, mas para mim fica mais para museu, né? Eu prefiro usar mais desses aqui, interno, que é melhor. Bem, esse aqui é o externo, né? É um trombolim aqui, mas muita gente utiliza ele, por ele talvez ter uma facilidade de você guiar né, o plano oclusal aqui do paciente, não ter medida aberta, mas tem esses aparelhos externos, né? Em criança pequena, tudo frágil, o osso aqui, eu realmente tenho muito medo de colocar esses pinos, que eles são fixados na cabeça aqui, né, no crânio. E esse aqui é o interno, que eu utilizei vários desses aqui, agora tiraram ele do mercado, mas tem outros, mas me adaptei muito bem com esse distrator. Ele fixa aqui na parte, logo acima, no começo do arco cigomático, né? Eu prefiro fixar aqui. Tem que tomar cuidado aqui, porque o crânio desses pacientes são finos, né? Eu utilizo parafuso bem pequeno aqui, de 3 milímetros, mas prefiro fixar aqui, que é um lugar mais espesso e não tem muito risco aí de fixar. E é fixado nessa região. Esse aqui é um estudo mostrando a comparação de estruturas internas e externas, e eles falam que pode ser utilizado um ou outro, que não tem muitas diferenças. E aqui é uma revisão sistemática mostrando que tanto o Lefort tradicional, né, o Lefort 3 tradicional, quanto o extrator, que há uma recidiva pequena, e logicamente tem, ou às vezes quando você tira o aparelho não continua crescendo a maxila de novo, né? Por isso que você tem que hipercorrigir, e que a recidiva foi menor com o Lefort 3 de distração, foi menor e a estabilidade maior com o distrator ósseo. Então, eu vou mostrar uma série de casos aí, eu tenho uma série de casos, talvez uns a longo prazo, mas o interessante é você ter uma avaliação desses pacientes até eles chegarem na idade adulta, né? Que você tem uma noção do que está acontecendo com os seus pacientes, né? Alguns a gente perde o segmento, outros não, mas alguns eu consigo chamar, outros, né, é difícil não conseguir, mas uma grande parte eu tenho esses pacientes e dessas crânioestenose síndrome. Então eu utilizo essa técnica, que é uma técnica, não é um Lefort 3, porque o Lefort 3 viria aqui, ó, no nariz, né? Eu prefiro fazer essa técnica, que é um Lefort, né, um Lefort 3 sem nariz aqui, ó. Essa parte fica, e eu prefiro depois fazer uma cirurgia do nariz com enxerto ósseo desses pacientes. Normalmente utilizo cartilagem costal, e do que fazer aqui um Lefort 3, que aumenta o risco de fístula, tudo. E esse aqui é o distrator utilizado, né? Pode ser outros, existem vários distratores, mas prefiro utilizar esse distrator aqui. Bem, esse aqui é um paciente que tem uma síndrome de Cruzon, então ele foi operado, estava na época, a gente chegou para a gente com 9 anos, ele tinha sido operado da parte do crânio, provavelmente um avanço fronto-orbital, né, que é a primeira cirurgia, e ainda tinha característica de hipoplasia do terço médio da face, né. Alguns desses pacientes, logicamente, têm alterações nasais e amígdala, adenoide, né? Então, isso aqui nessa fase é importante que o otorrino avalie esses pacientes, né? Para a gente tentar fazer esse procedimento. Logicamente, fez uma polissonografia desses pacientes, e se tiver apneia, é importante que você faça essa cirurgia primeiro para tentar prolongar um pouquinho mais, né? Eu gostaria, talvez, de fazer um paciente desse com 11 anos de idade, 12, eu sentiria mais. Acho que talvez eu não precisaria de outro tempo cirúrgico nesses pacientes, mas
Você vê que já tem um desvio de septo aqui, ó. Então, essa avaliação é fundamental, né? Que a gente tem um palato atrésico aqui, ó. Então, normalmente tem todas essas alterações, uma discrepância anteroposterior muito grande e a hipoplasia grande do terço médio da face. Aqui é só para mostrar a técnica. Então, eu não faço uma incisão coronal, né? Eu faço uma incisão pequena aqui, temporal. Faço uma incisão aqui na pálpebra superior, inferior e um pouco, chama uma incisão em Y aqui. Eu vou por dentro aqui, baixo, e eu consigo por aqui fixar o aparelho, fazer a osteotomia embaixo aqui, vou por dentro da boca, né? Descolo todo o assoalho do nariz ali, né? Corto o septo e solta a pterígo maxilar atrás, que é o local mais difícil de saltar ali, o maior risco. Ele é fixado aqui e fica com essa parte que é um protetor aqui, até você terminar o alongamento ósseo, e depois isso aqui retira e isso aqui fica para dentro da pele do paciente. Bem, o protocolo que a gente usa para alongamento, né? Então, se faz a cirurgia, a gente deixa um período de latência na mesma posição que estava, né? Porque senão não vai formar osso ali, não pode deixar o espaço. Um período de latência de 7 dias, né? Que começa a fazer o alongamento, a gente ativa meio milímetro de manhã, meio à tarde, que dá 1 milímetro por dia, a gente tenta fazer uma hipercorreção, e uma vez terminado o alongamento, eu deixo 4 meses para o período de consolidação desses pacientes. Aquele depois da distração, então ele fica com isso aqui a gente solta, tem uma chavinha, tira e fica, a pele cobre aqui, não fica nem aparecendo. Esse caso especificamente eu coloquei um fio de aço aqui, antes eu colocava uma máscara, né, para tentar manter essa maxila para frente, que esse extrator aqui chama Hidger, né, que é o cara que bolou ele, mas não vejo necessidade de colocar essa máscara, porque não vai manter na posição. Então, aqui está ele depois de um tempo. Esse paciente conseguiu seguir só 3 meses de pós-operatório, 3 anos de pós-operatório. Aqui é a oclusão dele. Você vê que melhora bem os aspectos do olho, né? Apesar de não estar fazendo aqui em cima, né? Você vê que o olho dele fica bem, né? Porque a parte anterior desce. Qual que é o grande problema desses extratores? É que quando você alonga, dependendo da direção da distração, você quer que desça essa maxila. Só que, às vezes, essa órbita, ela vai descer, né? Então, ela vai alongar a órbita. Esse é um dos problemas maiores, eu acho, né? Porque, às vezes, a órbita fica um pouco longa. Logicamente, depois, com o tempo, ela remodela, mas ela acaba ficando uma órbita meio para baixo ali, mas a remodelação ocorre depois. Aqui ele depois, né? Você vê que, do ponto de vista, logicamente, alarga muito o nariz, né? E preenche a região zigomática, né? Eu diria que a osteotomia de maxila, igual essa aqui, né? São as cirurgias mais funcionais e estéticas que tem, né? Muito melhor que a rígido. Aqui mostrando a oclusão dele, né? Antes, logo que terminou. E aqui é depois. Eu tento, às vezes, colocar um aparelho, seja esse aqui, né? Que é o RASA ou o IRA, que seja o que for. Eu tento colocar para que o ortodontista vá lá, instala o aparelho, e eu tento, em alguns pacientes, já tentei abrir no meio o palato para, ao mesmo tempo, expandir. Mas, às vezes, o aparelho não permite, mas se você faz isso, consegue. Se não consegue, quando eu vou tirar o aparelho daí 4 meses, eu faço uma outra osteotomia ali para corrigir a deficiência transversal da maxila desses pacientes. Lembrar que esses pacientes sindrômicos, é difícil você expandir eles igual se expande com a RM, que é a expansão rápida da maxila, sem cirurgia, né? Mesmo sendo criança, não vai expandir. Então, quem não tem experiência aí vai botar esse aparelho aqui, depois vai ver que não vai expandir e vai mandar tirar o aparelho do paciente. Então, não corrige. Se for fazer um procedimento só de RM, tem que fazer com cirurgia e lá fazer uma osteotomia, nem que seja parcial, mas para ajudar, senão não vai expandir. Aqui a tomo dele antes e depois. Você vê que ele tinha, isso aqui foi da primeira cirurgia, né? Essas falhas que tem. E a gente sempre tenta fazer polissonografia, né? Em vários tempos aí, logicamente logo que expande, 1 ano, e tenta acompanhar o paciente. Você vê que aqui nessa pré, a faringe dele aqui, ó, ele não tinha nada de espaço aqui. Você vê que logo que terminou o alongamento, que normalmente dá 1 mês aí, não menos, 3 semanas, você vê que o espaço aéreo aumentou muito aqui, ó, né? O reto palatal aqui. E aqui você vê que depois de 3 anos diminuiu um pouco, né? Mas está o espaço aqui. Você vê que a maxila já está para trás um pouco. Então, é assim, ou você hipercorrige mais, né? Ou opera mais tarde um pouco,
10, 11 anos para ser uma cirurgia só, ou você tem que explicar para esses pacientes, ó, você vai ter que fazer outra cirurgia, que normalmente é o que acontece, tem que pôr o aparelho ortodôntico, fazer todo o tratamento, e a gente fazer um avanço só da maxila depois, que é um LEFOR 1, que é uma cirurgia menor. Então, essa é a conduta. Esses pacientes eu tento fazer polissonografia de todos os pacientes, né? E às vezes consigo, às vezes não consigo, mas esse paciente no pré ele tinha uma apneia de 3, uma saturação de 82 aqui, a mínima, né? E depois a polissono. Como eu não sou especialista em polissonografia, eu poderia pegar dele e ver o nadio dele pós-operatório aqui, mas depois alguém me ensina aí que entende disso. Tem um curso aí que estão fazendo, né? Dá para aprender. E depois eu tinha um índice aí, depois de 3 anos, de 0 por hora. Não tinha o nadir aqui, mas depois alguém vai me ensinar aí. Eu considero importante essa avaliação de... Isso aqui é logo que fez a expansão. Ó, o tamanho do espaço que você ganha, porque esse osso aqui, né, a 2 lâminas pterigoides aqui é retropalatal, então na cirurgia solta aqui, para isso o alongamento, o extrator vai empurrando isso para frente. E você vê que isso aqui é depois da formação óssea. Ó. Então, é uma formação bem estável aí. Aqui é um outro paciente, esse paciente é um cruzon leve, né? Passou no pediatra, o pediatra foi levando, deixando, né? E achou que não precisava de operar, tinha um olhinho maior, mas ele tinha um cruzon, síndrome de cruzon, né? Com exorbitismo, não tinha muita hipoplasia de terço médio. E ele chegou nessa época para a gente, né? A tomografia dele, então isso aqui é sinal de hipertensão intracraniana, né? Logicamente a fontanela dele foi fechando, né? Sinal do vulcão aí. E alguns sinais indiretos, que o sinal de cobre batido é um sinal indireto de hipertensão, mas há trabalhos que mostram que isso não quer dizer nada com relação a isso, mas a gente sempre considera isso. Então ele tinha 3 anos, né? Se fosse hoje, com certeza eu faria com distrator ósseo aqui, ó, empurraria tudo para frente com a mesma técnica aqui tradicional, mas nesse caso eu fiz o tradicional, né? Logicamente com a neurocirurgia. Aqui é o avanço, né? A gente está tomando groove, que é em gaveta. Avança, só que dessa idade você já tem que fazer enxertos ósseos, né? Tem que tentar fazer artifícios aqui para diminuir os espaços para formar o osso. Então tinha sinal aqui de sofrimento não, mas de compressão do cérebro, né? E foi feito esse primeiro tempo dele, é que ele foi evoluindo, né? Aí a retrusão dele não era uma retrusão muito grande, né? Você poderia até pensar em talvez fazer um LEFOR normal nesse paciente do que um distrator ósseo. Aqui é o crânio dele, esse aqui é depois desse tempo aí. E aqui ele estava com 9 anos e a gente fez o avanço dele, né? Tinha um exorbitismo, né? E a gente colocou um írax nele para tentar ao mesmo tempo expandir. Ele tinha uma retrusão que não era muito grande, né? Terço médio. E aqui foi feita a mesma técnica, colocado o distrator, mas logicamente um LEFOR 2 aqui embaixo, não aqui, né? E aqui está ele depois de uns tempos aqui ele está com 18 anos, né? Então, depois que eu fiz isso, ele logicamente melhorou o exorbitismo dele, mas ainda tive que fazer outro procedimento que fiz como se fosse descompressão de órbita em Graves, fiz uma osteotomia da parede lateral para melhorar um pouco mais, ó, e mesmo assim ficou um pouco ainda. E só que ele não cresceu, a maxila dele acabou voltando de novo, ó, e ficou nessa posição aqui, ó. Né? Aqui foi para frente, mas depois acabou voltando com o tempo. Ó, e estava assim, nessa posição. Apesar que esses dentes estão um pouco vestibularizados aqui, ó, poderia voltar mais, esse aqui não é muito real, mas você vê os tempos dele aqui, esse paciente não tinha apneia, né, porque era uma leve, então aqui algumas complicações do aparelho. Ó. Não é infrequente, às vezes, quando você faz o avanço, desse lado aqui, ó, essa estrutura do zigomático com a maxila, ó, ela soltou. Ó. Então, é um ponto. Eu já tive alguns pacientes, às vezes na hora eu vejo e já coloco uma placa aqui. Então, essa é uma das complicações, né? Eu tenho essas complicações. Você vê que não soltou direito aqui, ó, porque soltou aqui a maxila e aqui não empurrou, né, a maxila dele. Aqui depois, você vê que o avanço é um avanço grande, né? Então você tem que calcular onde você vai fazer a osteotomia, se mais alto aqui ou mais baixo um pouco, dependendo do grau de exorbitismo que ele tem, né? Então esse aqui empurra para frente toda a face do paciente.
Então, aqui ele estava com uma, apesar de estar um pouco vestibularizado aqui eu fiz uma técnica, depois, como estava ainda com exorbitismo, eu fiz uma técnica aqui, tirando a parede lateral, eu coloco 2 placas aqui, faço medial também para descomprimir a órbita dele e melhorar o exorbitismo. Aqui ele é antes e depois, aqui já é depois da cirurgia ortognática, né? Fiz o Lefor-1 nele, avancei a maxila, e aqui ele depois ficou com o nariz um pouco baixo, e aí, logicamente, a gente avançou e desceu a maxila, né? Que tinha pouca exposição de dentes no sorriso. E uma maxila curta, né? Vertical e anteroposterior. Aqui antes e depois. Aqui ele tinha uma maxila curta, ó, o sorriso gengival dele, a exposição pequena de dentes aqui, não expunha a gengiva. Aqui ele depois. E que está ele depois. Então, além disso, ainda fiz um enxerto ósseo de cartilagem aqui no dorso dele, para projetar mais o dorso dele, aquele sorrindo. Então, assim, são pacientes, né? 3 anos para 22 anos, né? São pacientes que, na verdade, você considera uma vida aí dos pacientes. Então, para você ter resultado, você tem que mostrar esses pacientes a longo prazo. Aqui só um atomo dele, mostrando os tempos aí, o Lefor-1 dele. Aqui mostrando a polissonografia dele antes, né, 0,4 de apneia, 0, isso aqui é 2010, 2006, né, então longo tempo de follow-up aí, que não houve mudança nenhuma. Logicamente, essa polisson dele aqui é antes de fazer o Lefor, né, e eu tenho uma depois do Lefor, que aí não interessa muito, mas não tem apneia. Aqui mostrando os tempos dele, ó, antes, logo que abriu, após, né, a ossificação dele, 4 meses aqui, então você vê que forma osso, né, e o procedimento, logicamente, às vezes não consegue, nessa cirurgia, só avançar. Aqui é um caso de Pfeiffer, que são também pacientes graves, né? Esse paciente tinha sido operado fora, a primeira cirurgia dele, até 1 ano, se eu não me engano, em Ribeirão, eu acho. E ele apareceu para a gente nessa idade, ainda com sinais de hipertensão intracraniana. Então, essas são as características do Pfeiffer, né? Dedos grandes da mão e dos pés, sindactilias parciais, atresia de maxila, né, a gente chama de palato ogival, né? Aqui é um írix nele, na época do procedimento, muito apinhamento de dente, né? Deficiência transversal de maxila, antro posterior. Aqui está ele em 2008, com 12 anos, né, quando eu fiz esse procedimento, então. Você vê que não era muito grande a discrepância dele. E tinha, assim, apesar de a gente ter feito um segundo avanço do crânio dele, ele ainda tem um crânio ainda, no sentido anteroposterior, pequeno. Aqui a tomo dele, antes e depois, você vê esses pacientes com apte, eles têm um extremamente denso o osso deles, né? Às vezes não tem seio maxilar, né? E quando é criança, aqui no caso não tinha feito uma cirurgia, mas normalmente eles têm uma via aérea, né, muito pequena, né, quando é criança. Aqui é depois da cirurgia, o avanço, mostrando que houve um avanço aqui, eu hipercorrigi, né? Eu estava com 12 anos. Aqui só para mostrar o avanço, né? Você vê que é um avanço, ó, era aqui esse osso, né? Um avanço enorme, você consegue grandes avanços aqui, né? Aqui mostrando novamente o avanço, nessa posição, do lado. Aqui os tempos da lateral dele, você vê que aqui é o pré, ó, ele tinha um espaço pequeno, apesar de não ter aumentado muito o espaço dele, ó, você vê que é pequeno o espaço dele ainda, tanto é que eu vou mostrar, ele estava com a apneia de novo, né? Aqui os tempos da... Você vê que o crânio dele ainda é um crânio pequeno, né? Aqui uma das complicações, outra, né? O aparelho, esse paciente teve bactéria aqui, teve que tirar esse aparelho, eu acho que, se não me engano, com 2 meses e meio, 3, tirei antes, porque estava com infecção. Aqui, mais uma vez, a formação óssea, né? Embaixo. E aqui ele, depois de um tempo aí, você vê que ainda um pouquinho o olho um pouquinho com exorbitismo, mas a oclusão dele até que razoável, mas tivemos que extrair um pouco de dente dele aqui, né, os premolares, para tentar melhorar a oclusão dele, mas... E aqui a polissona dele, né, tinha o pré, isso aqui, ó, 3,4 por hora, nadir baixo aqui, depois que operou, melhorou um pouco, né, 1,4, aqui em 2014, depois que tinha feito a cirurgia, ele estava, né, com 6,4 por hora ainda, em 91, né, e
esse paciente piorou, ó, foi para 44, né, não pergunta o motivo, e eu acho que não tinha apneia central, era mais apneia obstrutiva mesmo, e ele piorou muito, né, e eu falei, o que fazer com esse cara, né, tá adulto aí, e aí, se eu avanço o bimaxilar aqui, ó, vou deixar ele bicudo, né, então aí é o grande problema da cirurgia bimaxilares, né, e eu falei, eu vou tentar expandir ele, tanto a maxila quanto a mandíbula, né, então vou expandir de novo, transversal aqui, e vou fazer transversal na mandíbula dele, né? Aí peguei um aparelho íris que eu tinha lá e o cara me soldou uma placa aqui, né? Em vez de pagar 10 mil reais, ele ficou por 200 reais. Então ficou mais barato. E aí fui lá, fiz o alongamento ósseo, mesmo assim difícil pra caramba a expansão de novo dele, a osteotomia, né? Você vê que, ó, ele expandiu, mas expandiu mais aqui do que aqui, ó. Mas expandiu lá, expandiu muito aqui, né? Ganhei 1 centímetro quase aqui embaixo. Aqui ele antes, depois. Aqui ele já na fase aí do aparelho para fechar os espaços, né? Aí teve um problema, o paciente era de fora, quem botou o aparelho íricas nele lá de fora soltava o aparelho, e aí virou, aí complica. Aí aqui é ele antes, aqui depois da formação óssea, você vê que esse paciente tem osso pra caramba, ele forma muito rápido o osso. E aqui antes e depois dessa cirurgia, você vê que a língua dele, aqui antes, ó, é uma língua extremamente, né, espaço fechado, comprimida, aqui ó, melhorou um pouco a língua dele. Aí ele fez uma polissono, né, e caiu para 10, ó, de 40 foi para 10 aqui, 93 a mínima, e permaneceu zero, nada, abaixo de 90, nenhum aqui. Então houve uma melhora grande dele. Esse outro caso é uma síndrome de Pfeiffer, né? Desculpa, Apert, né? Apert, sindactilias simétricas de mãos e pés bilateralmente, né? E quem for residente lembrar disso. Então, esse paciente, a gente operou ele na época que eu acho que nem usava ainda o alongamento posterior do crânio, né? O avanço occipital, né? Então, a gente resolveu primeiro fazer o avanço occipital, né? Na época, acho que nem não tinha nada descrito ainda. Aí não publicou, dançou, né? Então, você vê que esses pacientes que têm esses sinais de hipertensão, e aqui é posterior, você vê que é plano o crânio dele aqui, ó, é preferível você fazer um avanço posterior, né? Então, isso aqui é o occipital dele, ó. Então, você vê que tinha sinais do cérebro querendo expandir. Então, a gente avançou. Aqui, na época, nem distrator tinha, né? A gente usou o avanço mesmo normal, faz a osteotomia e tenta colocar na posição. Então, a gente fez isso com 6 meses, e mostrando o avanço para descomprimir, porque atrás você ganha muito mais espaço, né? Logicamente, às vezes o paciente tem que ir e às vezes você tem que descomprimir para evitar mais apneia central ainda. Aqui ele, depois de 2 anos, com 2 anos e 3 meses, a gente fez o avanço fronto-orbital nele, aqui, ó. E aqui ele foi crescendo, e a gente fez com 11 anos, né, a osteotomia e o avanço do terço médio da face. Mas dentes extremamente desapinhados, aqui, ó, aqui ele depois de um tempo. Às vezes eles têm um hipertelorismo, depende do grau, a gente corrige, às vezes não corrige, porque eu acho que também não é o mais importante. Esse paciente com Apert, logicamente eles têm um pouco de, né, o QI um pouco mais baixo, tal, mas eu tenho pacientes, né, que terminou o terceiro colegial numa boa aí. Aqui a tele dele antes, espaço aéreo, você vê que logo que expandiu, ó, aumentou muito o espaço. Aqui você vê com os dentes extremamente apinhados, então a gente tem que expandir isso transversal, né? Tentar expandir, às vezes, em detrimento a tirar dente, né? Porque se você tira dente, você não está melhorando o espaço do paciente. Aqui é um dilema grande, né, que você tem, né? Esse paciente que o Fujita operou ele fez a amígdala. Eu lembro que eu esperei esse paciente porque como ele tinha o espaço aéreo diminuído, eu preferi o quê? Avançar primeiro a maxila para ter espaço, para depois fazer a cirurgia do palato dele. Aí depois ele tinha uma amígdala enorme aqui, ó. Então, a gente preferiu não fazer junto. Eu acho que o Fujita fez primeiro a amidalectomia dele aqui, depois eu fiz a cirurgia do palato dele. Então, isso aqui, esses pacientes, principalmente como estão numa fase aí, até fazer a cirurgia do terço médio da face, é importante essa conversa com o otorrino. Ele precisa de ajudar a desobstruir o paciente, né? Faz a amígdala, faz adenoide, às vezes repete a adenoide de novo, né? Pensar bem no CI, né? O septo, acho que
Como esse paciente não tem o crescimento mesmo, no meu entender, eu acho que não muda nada você fazer a cirurgia do septo dele, se tiver desvio, porque vai melhorar para ele respirar. E depois... então, aqui, tem esse trabalho aqui, ó, isso não é evidência, né, da adenoide ou amígdala em crianças sindrômicas, tem só essa revisão, mas são 3 trabalhos, cada um com 7 pacientes, né? Você vê que todas essas cirurgias, mesmo a cirurgia de avanço, o N é muito pequeno, né? Então, não há evidência ainda mostrando aqui, né, você vê que tem uma melhora aqui em termos de IH e ODI, mas assim, se você observar aqui, ó, a saturação de oxigênio foi o que melhorou. O índice de apneia não houve uma melhora, houve, mas não estatisticamente significante. Mas eu acho que indica que eu acho que tem que ser feito para tentar desobstruir esses pacientes. Aqui ele com 19 anos, eu fui acompanhando, a oclusão dele, o palato melhorou muito, aqui uma deficiência transversal, e chega um momento, às vezes você quer melhorar o paciente aqui, mas o problema é da mãe, né? A mãe que está vendo a criança, chega uma hora que eles cansam, e, doutor, tá bom, chega, não dá mais, né? Então, assim, logicamente ficou transversal aqui, e precisava de avançar um pouquinho mais, né? Mas a mãe cansou também, né? Aqui mostrando novamente, né? Eu gosto de mostrar isso, ó, o avanço é enorme, e aqui a formação óssea. Isso é importante. Esse caso, como eu coloquei o aparelho, você vê que esse caso abriu a transversal, tá vendo? Olha o espaço aqui da abertura. Aqui a hastéria dele, antes, depois, né? Antes, aqui você vê que tinha espaço pequeno aqui, aumentou muito lá e manteve aqui, diminuindo um pouco. As tomos dele. Você vê que ele tem, apesar disso, ó, ele ainda tem um pouco de hipoplasia aqui, né? Então, hoje, está usando muito para esses pacientes o quê? Você fazer um Lefort 2 e você faz a osteotomia do zigomático, fixa o zigomático e roda o Lefort 2. Avança só a parte central da face. Esteticamente, talvez seja melhor, mas você vê que é um avanço enorme aqui, né? E aqui está ele até 19 anos, né? Tratamento provavelmente definitivo para ele, né? E, logicamente, para dar uma qualidade de vida para esses pacientes melhor. E aqui mostrando né, o índice de apneia dele não tinha muita apneia, logicamente. Aqui, aqui foi antes da amígdala dele, da adenoide, aqui, ó, amidalectomia, 0,2. Aqui eu fiz aqui é pós-adenoide, 0,5, 93. Aí eu fiz o palato dele, estava normal aqui, fiz o palato dele, ó. Saturação mínima 92, permaneceu 90, 0, tempo dele todo abaixo de 90, mas tinha apneia aqui, ó. Então, assim, é difícil você julgar isso aqui, né? É difícil interpretar isso aqui, talvez eu acabe indo muito na clínica aí, mas você vê que fechou o palato dele, não sei se foi isso que piorou. Aqui uma outra criança, com Cruzon também, o síndrome de Cruzon, né? Você vê que isso aqui é sinal de hipertensão intracraniana. Essa criança, na época grave, eu acho que, né, foi o otorrino que fez a tráquea, porque ele estava com muita apneia, né? Ó, ele estava ficou canulado há muito tempo aí. Estranho, a cirurgia dele, a gente avançou fronto orbital e estranho, formou uma bossa aqui, ó. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Às vezes o paciente tem macrocrania, mas não sabe a causa. Ele foi crescendo, a proporção, logicamente, vai diminuindo um pouco aqui, mas o crânio dele ficou muito estranho. Aí ele tinha essa discrepância enorme aqui, né? Então, muito grande. Aí tinha a válvula também. Aí a gente, o menino super inteligente, né? O bicho é até esperto demais. Aqui a gente fez o avanço, você vê que aqui também, ó, uma complicação, ela soltou aqui a ponta do aparelho, né? Tivemos que colocar de novo aqui. Mas avançou muito, né? Aqui a mordida dele, está agora com 11 anos, né? Ele deve estar com 12 agora. E provavelmente, logicamente, ele vai precisar de fazer um avanço no Lefort 1, né, nele depois, mas assim, aí tiramos a cânula dele, decranulou, né, conseguiu decanular, ele ficava deixando um buraquinho ali, mas eu acho que fechou definitivo. E aqui você vê que não tem espaço nenhum, né? Aqui é depois do avanço, ó. Aqui depois de um tempo mais a longo prazo, as tomos dele. Você vê que ele tinha aqui, ó, isso aqui é antes de fazer a tráqueo nele, né? 43 apneia por hora, 59 saturação. Aqui é depois que fez, aí eu com a traqueostomia fechada,
eu queria fazer para fazer o avanço nele, né? E depois do avanço, então, caiu para 0,8 por hora. Esse aqui foi 25/10, que é a última que ele tem, ó. Saturação um pouquinho baixa, mas praticamente normal. Esse aqui, a gente fez primeiro um avanço, né? Um Cruzon também, fez um avanço com ele com 1 ano. E esse menino foi crescendo. E ficou com essa retrusão importante de terço médio, casos todos iguais, né? Então aqui você vê que tinha um adenoide aqui, retrusão do terço médio. Esse caso foi feito um Lefort 3, foi um colega que veio na época dos Estados Unidos aqui, e aí ele trouxe até esse aparelho, né? Esse paciente teve uma fístula licórica, e aqui o Lefort 3, né? Você coloca esse distrator externo, né? Aqui ele depois... E aí, depois que fez o avanço, continuou retruído para a maxila dele. Sumiu, voltou depois, aqui mostrando, né, o grande avanço aqui que tem. E ele voltou com essa retrusão de terço médio. Como é muito grande essa retrusão, se você faz uma osteotomia e já foi mexido antes, tem fibrose, então não vai. Então, o que a gente faz? Um Lefort 1, coloca um aparelho interno, eu prefiro colocar aqui interno, e você faz o avanço dele. Então, aquele antes e depois, aqui após o avanço, aquele antes e depois, e aquele com 25 anos, talvez um pouco de deficiência transversal aqui, logicamente, mas... E ele está aqui, casou. Esse outro paciente, vou tentar ir mais rápido, esse outro paciente, aquele que eu mostrei, com Jackson Weiss, também chegou para a gente dessa idade, né? Você poderia chegar aqui e falar, bem, eu vou fazer um monobloco nele, né? Vou avançar o crânio e a face juntos. Talvez para ele, se você mostrar em quem faz monobloco, ele vai fazer um monobloco nele, porque vai fazer uma cirurgia só. Então, a gente ia fazer monobloco nele, eu lembro disso, e ele teve problema na hora da cirurgia, a gente tinha feito em cima, fez só o Lefort, fez só a parte do crânio. Aqui é ele mostrando, a mãe tem Jackson Weiss também, esse dedão aqui, a outra irmã não tem. Então, a gente fez só o avanço fronto-orbital dele. Isso aqui foi em 96 que a gente fez esse avanço nele na época. Ficou, então, aí você tem que hipercorrigir um pouquinho aqui da região frontal, né? Aí, depois de em 97, eu fiz um Lefort 3 nele. Aqui foi Lefort 3, isso foi em 97, né? Prefiro não fazer mais Lefort 3. E coloquei esse distrator aqui, ó, que a gente tinha para a época, né? Esse distrator é um distrator rígido. A gente pegava o distrator e o cara fazia para a gente, né? Pegava um e ele fazia outro. E a gente tem vários disso aqui, mas eu não gosto desse distrator. Aqui é depois do avanço, você vê que abre um pouco a mordida, né? E eu hipercorrigi ele pra caramba, mas com 5 anos não vai ter jeito, você vai ter que fazer outra cirurgia, outro Lefort 1 nele. Aqui está ele antes e depois, ele foi crescendo, melhorou o exorbitismo, você vê que aqui já está voltando a mordida dele, ó, já voltando para a classe 3 de novo, e aqui depois, já quase adulto, classe 3, né? Retrusão, um hipomentonismo. Aí fiz a mesma coisa, né? Lefort 1 com o distrator interno. Aquele antes e depois. Ao mesmo tempo eu fiz o mento dele, avancei o mento. E aqui ele com 23 anos, né? E aqui eu acho que eu fiz um enxerto no dorso ainda, que não está aqui. Eu acho que eu não coloquei. Tá. E essa outra paciente, uma das mais antigas, essa foi em 95, ela também chegou com 5 anos, né? Logicamente, essa paciente, Cruzon não tem normalmente baixa de QI, né? Então, esse paciente, apesar de ela não ter operado, essa paciente é praticamente normal e não tinha alteração visual. E ela chegou para a gente dessa idade, com 5 anos, né? Então, a gente resolveu na época com retrusão, a gente na época fez um monobloco, né? Foi a que a gente fez na época, aqui, ó, o pré dela. Você vê que tem um crânio anteroposterior diminuído. E fez o monobloco, né? O monobloco é essa cirurgia, né? Serra aqui, leva tudo, leva um retardo de pericrânio para fechar essa comunicação. Você vê que aqui está a periórbita aqui exposta, então um avanço enorme aqui, né? Fixa com placa. Conclusão, ela teve uma infecção, né? Quase comeu o osso dela tudo, né? Eu lembro que na época estava saindo cipro. Nessa época a gente deu para ela 6 meses de cipro. Ou pode usar assim com distrator, né? Hoje é feito isso com distratores. Quem faz monobloco faz com distrator porque você vai lentamente, né? O espaço morto que tem ali, ele vai fechando. Então ela foi crescendo, isso aqui em 2005, mas
A vantagem do monobloco qual é? A relação do olho com a órbita é muito boa, né? Fica muito bom. Melhor do que talvez no Lefort 3. E só aqui embaixo talvez não vai, né? Então não cresce, mas a relação do olho fica bom, melhor, talvez melhor com o monobloco. E aqui ela com 18 anos, né? Preparou para fazer um avanço da maxila dela. Aí eu fiz a mesma coisa, Lefort 1 com o distrator embaixo. Avancei, né? E avancei o mento dela, porque a discrepância era muito grande. Aqui está ela depois de um tempo. Aqui está ela depois, um pouquinho. Aqui também, né? Deficiência, mas assim, o que a gente quer é que a paciente pareça uma paciente normal. Se eu olhar essa paciente hoje, talvez ninguém vai falar que ela tem cruzona. Então, e a gente fez o nariz, aí ela queria operar mais. Eu falei, deve ter algum distúrbio aí, mas aqui a tomo dela, antes e depois. Você vê que formou, né? Vocês vê aqui que aquele buraco todos que tinha aqui, ó, os orifícios. Você vê que fechou, né? Acabou fechando praticamente tudo. Aqui ela antes, aqui ela depois, né? A formação óssea, ó, isso aqui, ó. Mesmo o Lefort 1 aqui embaixo, ó, o tanto de osso que formou aqui, né? Tá estável. E aquela antes e depois. Então, assim, o importante é que o paciente não pareça ter a doença, né? Isso é difícil, às vezes, a gente conseguir. E eu acho que é o último caso. Esse paciente, um Apert, né? Esse paciente chegou para a gente nessa idade, 96. Esse paciente já tinha baixa de déficit visual por hipertensão intracraniana, então ele não foi operado, ele tinha uma válvula e ele ficou esperando cirurgia em outros locais, não sei onde, eu acho que aqui perto, não sei. Mas, assim, ele tinha uma baixa, realmente a visão dele baixou muito pela hipertensão intracraniana que ele tinha. Então, aqui um Apert, né? Sindactilias de mãos e pés simétricas. Você vê que ele tem uma braquicefalia enorme, né? O Apert não tem muito exorbitismo, né? Mas tem uma deficiência grande de terço médio. Então, a gente fez a mesma coisa aqui, ó, o monobloco. Avançou, né? Esse aqui é a parede lateral da órbita, é uma cirurgia muito maior, né? Esse osso temporal que é bojudo, a gente vira ele, né? Na época, então a gente fixou com placa aqui tem que pegar o osso de trás, dividir no meio, né? Para fazer enxerto, porque da idade a gente tem que fazer 7 anos, tem que fazer enxerto. Então, aquele depois do avanço, você vê que tem que hipercorrigir, às vezes o olho fica até um pouco com enoftalmo. Aquele antes e depois. Aquele em 2009, né? Aí foi preparado, o ortodontista preparou, uma discrepância que também não dava para avançar sem o distrator, né? Aqui é a mesma coisa, Lefort 1. Aqui a placa da cirurgia dele de 96. E aqui antes e depois. Aqui está ele em 2018, esse paciente já tem 23 anos já. Aqui você vê que mesmo assim está um pouquinho de topo, mas melhorou muito a mordida dele, né? Esse menino conseguiu, ele fez terceiro colegial, terminou, tem um estrabismo. Bem, é isso aí que eu tinha para apresentar. Eu acho que, principalmente com otorrinopediatria, né? Esses pacientes eu acho que tem uma importância muito grande aí na avaliação, né? Para tentar evitar que esses pacientes tenham um problema funcional lá na frente. Eu acho que a otorrina aí tem um papel fundamental nesses pacientes. Obrigado, Max. Posso fazer alguns comentários? Aqui? Pode deixa essa imagem. Obrigado, Max. O Max trabalha junto há algum tempo, né? Desde que a gente assumiu a otorrinopediatria. E só fazer alguns comentários, Max. Relação ao septo. Quando você faz o Lefort 1, o Lefort 2 ou o Lefort 3, você também está mexendo no septo. Eu sou da opinião que ajuda muito quem não atrapalha. Ok? Se você solta o septo numa septoplastia, a hora que você for fazer um Lefort 1 ou um Lefort 3, você vai deixar ele mais bambo ainda. 1. 2. A hora que você faz a osteotomia mediana na maxila para ganhar espaço lateral, eu também estou tirando a inserção do septo. E 3. Eu posso estar alterando a corrente de crescimento, e eu vi nos seus slides, que pelo menos a ponta do nariz, ela está com uma projeção adequada, mesmo com todas as deformidades do lado. Então, do mesmo jeito que você espera 9, 10 anos para você fazer a cirurgia definitiva do avanço, também gosta de esperar em relação ao septo cartilaginoso, porque ele é uma das fontes de corrente de crescimento. Então, o que a otorrinopediatria faz para ajudar
o Max na atuação desses pacientes. Atua nos tecidos moles, que atua na coxa inferior, atua na adenoide, atua na amígdala. Tá? Alguns casos a gente faz traqueostomia para a gente obter melhor resultado. Ainda tenho muito dúvida de eu mexer e soltar toda aquela cartilagem septal, o quanto que eu estou alterando o crescimento do nariz. Acho que é a sua dúvida também, né? Obrigado pela aula e pela apresentação e parabéns pelo trabalho. Ok. Ô, Max, o Mineirinho, Oi. é o Márcio Branco. Parabéns pela apresentação. Tudo bom? Ó, deixa eu falar, em relação ao septo... Eu tirei o bigode. Eu estava de bigode, tirei o bigode para dar essa aula. Ficar mais novo, podia tingir o cabelo. Mas não tinge de loiro, não. Mas em relação ao septo, Fujitinha, se você tiver uma obstrução muito importante, se você fizer a técnica aquela mínima invasiva, que você só tira de fato o lugar do desvio, da obstrução, você pode ajudar o paciente, porque muitas vezes você pode tirar a concha, pode tirar a adenoide, pode tirar a amígdala, mas o septo está, como o Max falou, está 90 graus dentro da cavidade nasal. Então, na minha opinião, eu já fiz isso em criança, acho que se a Sheila estiver aí, ela pode falar também, ela tem uma aula sobre isso. Fazer uma retificação, mas não daquele tipo que a gente faz em adulto, de deixar só o L. A gente faz o quê? Tira o desvio só. Você vai pontualmente e tira o desvio, entende? Vai ajudar o paciente. Além do mais, se você não tem uma aeração daquele lado, você vai ter, primeiro, uma hipoventilação dos seios. Muitas vezes os seios ficam atrésicos. Depois você vai ter um problema pro resto da vida com aquela atresia do maxilar, do etimoidal, do esfenoidal, por falta de aeração. Então, compra um problema enorme. Às custas de uma coisa que é um pressuposto. Vai diminuir o desenvolvimento nasal. É um pressuposto. Muitas vezes não tem uma comprovação real disso. O que acontece é que, assim, normalmente é bem no final ali, bem no final, o septo, próximo mesmo da columela, ele vira 90 graus ali. Então, se mexer talvez só naquela ponta ali, um pouquinho, você consegue cortar a cartilagem e deixar ele mais reto para o ar passar, porque é que assim, se o cara não respira, a maxila dele não vai descer, né? A maxila não vai aumentar o tamanho da cavidade nasal. Mas a literatura não tem nada disso. Realmente... Agora, assim, borda caudal de septo são os desvios mais difíceis de se fazer, e a gente tem até um aluno da rinologia, que é o Léo Bomediano, que você precisa tirar um pedaço e reimplantar aquele pedaço. Tá? Então, borda caudal de septo é a parte mais chata de mexer numa septoplastia. Lá atrás, desvio grau 3, eu concordo com o Márcio, você pode dar uma pequena ajuda. O meu medo é que na osteotomia Lefort 1, você vai tirar toda a inserção do septo para você avançar a maxila. Você está tirando crista, então você pode deixar toda a cartilagem bamba, Márcio. Então, é o medo. Agora, na área 1, a parte mais chata de mexer, área 1 e 2, é super difícil você corrigir o desvio, ser uma técnica um pouquinho mais agressiva em termos de você fazer uma minimamente invasiva. Fujitinha, eu não tenho experiência pessoal de fazer strut em criancinha, sabe? Eu nunca fiz strut em criança. Exatamente, essa é a questão. Já fiz strut em vários adultos na minha vida, mas em criança Sim. Eu não tenho essa experiência. Agora, por que vocês não fazem um trabalho fazendo strut em criança? Pega um pedacinho daquilo que o Max tirou e faz um strut na columela, estruturando a ponta e resolvendo o problema do desvio caudal. O problema é lá para frente, mas o que vai acontecer com o crescimento da ponta e do nariz? Eu sei o que vai acontecer se você não desobstruir. Ele vai ficar com um hipodesenvolvimento de maxila, eu sei que ele vai ficar mal, isso eu sei. O outro eu não sei, não. Todos os casos que o Max mostrou, com as cirurgias aí, ele já tem mais formação óssea no seu maxilar dos dois lados. Eu não sei se eu vi errado nas tomografias. Tá? Então, essa alteração de estrutura óssea da criança é o desenho dela com a craniosinostose. Tá? Então, todos lá que eu vi, nos coisas que tem alteração já do seu maxilar, mexendo ou não mexendo no septo. Não, começa a consertar. Começa a consertar. Vamos ver se a gente desenha alguma coisa. Obrigado pela ajuda. Parabenizar o Max, né, pela aula. Eu acho que você está dentro de uma elite dos cirurgiões plásticos, dos poucos que se preocupam em realmente tratar paciente do ponto de vista de doença.
né, que 95% dos cirurgiões plásticos hoje só pensam em fazer firula, né, colocar prótese, fazer lipo, lifting, qualquer pálpebra, fazer só cirurgia estética e não trata e nem sabe tratar paciente, né? E você tem, com certeza, você influenciou muito, mas muito mesmo na qualidade de vida desses pacientes que você mostrou, né? Você imagina uma criança, né, com uma deformidade crâniofacial importante, né, e ver a evolução dela. Imagine essa criança quando entra na escola, né, o bullying que deve sofrer, né? E você, quer dizer, consegue, pelo menos na fase da adolescência, ter, né, um aspecto, né, facial melhor, né, dando uma qualidade de vida para essa criança muito melhor. Né? Parabéns, Max. Né? Parabéns, Fugitinha. Eu acho que o Max colocou, quer dizer, o tempo aí vai ficar, né? Vamos tentar melhorar, vamos fazer alguma coisa. Nada com um trabalho, né? Vamos fazer um trabalho, tem paciente para fazer isso, vamos fazer o que acontece. Ele falou, se não fizer nada, lá na frente ele sabe o que vai acontecer. Nós vamos tentar ver o que pode ajudar, né? Vamos tentar. Parabéns. Obrigado. O grande problema desses pacientes é assim, o que a gente tem que tentar fazer é talvez tentar diminuir o número de procedimentos cirúrgicos, né? Porque esses pacientes são operados várias vezes, né? E é difícil você tentar, logicamente, cada anestesia que você vai fazendo nesses pacientes é uma lesão cerebral, né? Que você vai dando nesses pacientes. Então, o que você tem que tentar fazer é, logicamente, tentar diminuir o número de procedimentos logicamente, mas às vezes não tem como, né? Tem pacientes meus ali que tem operado 7 vezes, 8 vezes. E às vezes é difícil, né? Às vezes você tem aquele negócio, aí não tem sala, não tem, é todo um problema. Mas, assim, esses pacientes todos, né? Eu nem coloquei pacientes meus aqui de consultório por uma questão legal, mas esses pacientes são todos pacientes da escola, né? Então, tem paciente que tem 95 para cá, 25 anos, né? Então, cirurgia reparadora, logicamente, estética é uma cirurgia que, né, você tem que fazer, senão você não vai sobreviver, né? Mas a reparadora é muito mais recompensante, né? É uma cirurgia que, assim, você vê um paciente desse e acompanhar ele depois de 20 anos, né? E às vezes, assim, às vezes você está lá no ambulatório mostrando para o residente, às vezes ele não se atenta muito, né? Quando eu pego o meu laptop e mostro o paciente, ó, esse aqui é essa criança com 20 anos, né? Aí o cara acha que aquilo às vezes, né, passa muito. Então, assim, hoje está muito difícil, né? Eu falo para minha filha, às vezes, mas isso é experiência. Ela fala, experiência. Aí começa o bate-papo, né? Experiência diz que não vale muito, mas eu acho que vale. Né? Logicamente, você tem que ter o cunho científico, né? Mas, né? Então, além do cunho científico, você tem que ter o que você fez, né? Eu acho que é importante você mostrar o resultado. Podemos fazer um trabalho aí, Fujita, porque deve ter uns 10... Se você pega a estatística disso aqui, desses pacientes com síndrome, o cara mostra follow-up de 4, 5 anos, 6 anos. Ele não mostra 20 anos. Então, assim, a gente tem, eu acho que uns 10 pacientes desses que a gente consegue uma boa polissono antes, polissono depois, e todas as avaliações, tombo, teleradiografia, eu acho que dá um trabalho legal aí. Se tiver alguém interessado, pega um cara interessado aí e vamos fazer. Pode deixar comigo, Max. Isso daí vai ser uma ideia que a gente vai colocar. Agora, é um prazer trabalhar junto com o Max. Às vezes a gente tem algumas discórdias assim, em termos de outros profissionais que entram no meio do caminho, mas a gente resolve muito bem. Ele me liga, eu ligo para ele, ponto final, tudo resolvido. Parabéns, Max. E vamos fazer o trabalho. Valeu. Tá bom. Max, parabéns, cara. Lembro quando eu entrei na escola, a gente começando juntos, e que orgulho ver o que você faz hoje, cara. Parabéns mesmo. Obrigado. Obrigado, mano. E agora nós vamos estar no mesmo andar, lá no prédio novo. Sim. Então, vamos estar mais próximo. Temos as orelhas aí também, né? Me chama um dia aí para redução de orelha. Eu gosto muito. Para você chorar, viu, Max? Tem um lençolzinho pendurado lá. O que está difícil lá é montar a cadeira, Nivaldo, mas tudo bem. Tranquilo. Eu vou sair de casa. Agora... Não desiste fácil, não. Vamos lá. Tá bom. Tá bonito lá. Pô. Tá joia. Obrigado vocês aí. Um abraço, Marcos. Obrigado, Max. Abraço. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado aí, Paulo.